Bom, e o primeiro segmento do dia é o assunto da semana. E nada poderia ser outro senão Ken Newton assinando com o New England Patriots. Só que aqui a gente vai tentar discutir um pouco mais sobre se vai dar certo, o que esperar do Patriots. E para isso, nada mais justo do que me passar a bola para o meu amigo Hulk, o maior defensor de Ken Newton nesse canal. Meu amigo Hulk, Ken Newton no Patriots, o que esperar disso? Ken Newton no meu New England Patriots. O que esperar disso é uma pergunta que pode ser dividida em tantos níveis diferentes, cara. Eu sou o maior defensor do Ken Newton nesse podcast porque só tem hater, né? Todo mundo é hater dele e eu o tenho na liga de Dynasty que a gente joga. Então, óbvio que eu preciso torcer por ele. Mas, cara, eu preciso assim diferenciar o que é o impacto da notícia do Ken Newton chegando e a análise que a gente pretende fazer, que é como efetivamente o Patriots vai usar o Ken Newton, né? São duas coisas diferentes. Eu ia começar falando como quando eu recebi a notícia, né? No domingo, que falou, quer dizer, a gente tinha acabado de gravar o podcast, fechou o episódio e saiu a notícia. Ken Newton no Patriots. Putz, e agora, como é que não vamos falar disso? Passamos a semana inteira querendo falar disso, segurando até hoje. Como Ken Newton vai impactar o Patriots? E desde então a gente pode ver muito vídeo. E um que chamou muita atenção, me chamou muita atenção, foi um que mostrava o playbook do New England usando o Jacoby Brissett. Quer dizer, eles tinham jogadas específicas para o terceiro quarterback deles em New England. O que, assim, era a principal questão para mim, quando saiu a notícia, era, será que ele vai se adaptar ao playbook do Patriots? Ou será que Bill Belichick vai se adaptar e fazer jogadas para o Ken Newton? Aí quando eu vi ele já tendo jogadas para o terceiro quarterback dele, que era o Brissett, eu já repensei tudo. Eu falei, cara, óbvio, isso é Bill Belichick. Ele vai usar o QB que ele tem e vai usar na força dele. Assim, se o jogo dele não for muito passe longo, ele não vai fazer muito passe longo. E a gente vê pelos vídeos do Ken durante a carreira dele que o melhor jogo dele é justamente o jogo rápido, passe curto e saindo de play action, onde ele pode ser uma ameaça para correr. Então, assim, eu acho que New England tem condição de recuperar uma temporada que a gente lembra de Ken Newton muito passado, né? Porque o mais recente que a gente lembra é ele com o ombro machucado e com o tornozelo machucado, né? Que ele estava com um desempenho pífio, realmente. Mas eu acho muito interessante ele voltar com toda essa gana de querer mostrar e tal. Já está treinando com o Sanu. Ainda tem o N'Keal Harry para voltar. Enfim, eu acho que tem um New England renovou as forças aí com essa contratação. O que você falou até, né, lembrando essa questão do Belichick, assim, como você pega o Patriots nos últimos anos, como ele já mudou várias vezes o ataque do time, né? Agora Sim. eu quero 2 tight ends, tem Gronk e Aaron Hernandez. Não, agora vai ser jogo corrido. Aí contrata o Randy Moss, agora eu quero ver passe lá no fundo. Eu quero agora... E é impressionante que o Patriots faz isso jogo após jogo. Quer dizer, em que dimensões a mais eles fazem, né? O fato de ter jogadas específicas para o terceiro quarterback me chamou muita atenção. Assim, eles vão começar aos poucos, eu acho, com o Ken Newton, vão começar nesse mesmo esquema, né? De RPO, de slantzinha. Acho que é isso, cara. Esse é o caminho. E você tá otimista com o Ken Newton lá? Você acha que o Patriots tem tudo para voltar a ser um contender, um favorito? Eu acho otimista não é a palavra ideal, porque eu não sou torcedor do Patriots, Claro. né? Nem assim, como o Ken Newton, eu torço para ele fazer bastante ponto no Fantasy para mim, né? Quero ver ele jogando bem, porque eu quero ver os haters ficando quietos. Mas assim, não, ele já vai, o Patriots já vai ser tido como contender, né? Como disputando vaga para playoff e possivelmente Super Bowl. Eu acho que assim já fica completamente contrário ao que a gente tinha falado antes em outros episódios. Um segundo, eu só peço para eu ser o primeiro a destilar meu ódio sobre Ken Newton depois de Berg. Isso, eu tava demorando. Deixa logo, destila o ódio logo, porque alguém pode destilar. Primeiro é Berg aí, que eu sei que ele é o próximo a falar, e depois eu vou falar também, provavelmente não, vai ser... É que o meu caso é mais ou menos uma ponte aí entre o Hulk e o Confetti, né? Porque o que aconteceu? Eu sou declarado um hater do Ken Newton. Eu acho ele uma diva, eu acho ele, assim, uma coisa assim detestável. Não gosto da figura dele. Só que é impossível não admitir a relevância que tem o Ken Newton. É humanamente impossível não admitir isso. Então, o que acontece?
No momento que esse cara, um cara com uma persona, assim, com um personagem como o Ken Newton, vai parar em New England, não tem como não falar dele. O que a gente fez? O que eu fiz? A minha primeira reação, antes de olhar os vídeos e analisar com mais calma, foi pensar assim, pô, ele não é um quarterback do Bill Belichick. O Bill Belichick precisa de um cara que seja extremamente, que tenha muita acurácia para fazer passe curto, para se adaptar ao jogo de passe curto do Patriots, que joga a corrida do Patriots praticamente passe curto. Eles jogam muito nesse esquema de timing sem muito improviso, que é uma das características do Cam Newton. Só que ao ver um dos vídeos que o Hulk passou no grupo, me fez reverter um pouco esse pensamento da seguinte maneira, que o Bill Belichick, ele é o Bill Belichick e o Patriots é o Patriots justamente por se adaptar semana a semana, ano a ano, para o que o time dá. Então, se não for o Tom Brady, eles não vão jogar como se fosse o Tom Brady. Eles vão jogar de outra forma e vão se adaptar ao quarterback que estiver lá. Por isso que eu acredito no sucesso, numa continuação desse sucesso em New England, porque eles vão se adaptar e vão se adaptar muito bem. Eu acho, cara... Deixa eu só continuar essa ponte. É porque uma coisa... É claro que o Bill Belichick é um dos técnicos mais... um dos melhores técnicos que já passaram no futebol americano. Isso aí não tem a menor dúvida. E ele adapta o jogo dele com o roster que ele tem, adapta o jogo dele para o adversário que ele tem. Isso, historicamente, a gente já sabe disso. Mas só que é muito mais fácil você adaptar um ataque quando você tem o Tom Brady no ataque. Com o Tom Brady no ataque, você pode botar um passe curto, você pode botar um passe longo, mesmo com o Tom Brady sem braço, que agora no final, nos últimos anos dele, ele não tinha o mesmo braço que ele tinha antes, mas ele completava alguns passes longos muito bem. Então, e agora, adaptar o seu jogo com o Ken Newton under center, pegando as bolas, é uma coisa totalmente diferente. É claro que o Bill Belichick sabe disso. Ele não é... Se eu sei, o cara, logicamente, já sabe. Pois é, mas essa que é a questão, né? Acha que ele não fez o dever de casa, né? É claro que fez, mas só que isso vai limitar o ataque de New England. Enquanto quando você tem o Tom Brady, o ataque de New England podia fazer várias coisas, agora não sei se ele vai poder fazer tantas coisas assim. A acurácia de Ken Newton não pode... Quer dizer, Ken Newton não pode se comparar a Tom Brady, ponto. Claro, então, a acurácia de Ken Newton vai ter... Eu estou falando isso porque existe depois que apareceu o Ken Newton no Patriots, apareceu um hype. A primeira coisa que todos os analistas americanos que a gente lê e vê, não sei o quê, New England Patriots é o campeão da divisão. Calma, gente. Não é bem assim que a banda toca. Não, lembrando que eu falei antes do Ken Newton, né? Eu falei com que ia ser campeão com o Nick Stirman. Eu também. Tá gravado aí na nossa análise do também. Rapidinho, antes disso, o Confete, espera aí. E lembrando também, já que estamos falando de episódios passados, quando a gente falou de Ken Newton aqui no podcast, o papai aqui falou que por que não Ken Newton no Patriots e fui execrado, né? Eu ia dizer isso, você não foi execrado, não. Mas realmente a gente falou muito menos, a gente deu muito menos consideração. Eu ainda falei, Slow, tu tem razão. Deveria. Olha só, a gente deu muito menos consideração ao assunto quanto deveria, e eu vou explicar por quê, né? Porque para quem está ouvindo, assim, a gente realmente deveria ter considerado o Patriots como destino para o Ken Newton. Só que isso foi logo de primeira, uma das primeiras considerações. E o Bill Belichick foi muito rápido em dizer que não tinha nada acontecendo. E deixou morrer na mídia. Como ele mexe com a mídia como ninguém, assim. Sim, porque a mídia acha que vai tirar alguma coisa dele e não tira nada, não sabe nada. Porque isso a gente consegue ver agora, que isso já estava acontecendo, essa negociação, há muito tempo, assim. Que ele já sabia mais ou menos que o Ken Newton ia para lá, né? Eu não sei se a negociação estava correndo, mas que ele já tinha vontade, certamente ele tinha. Certamente, estava falando lá, fingindo que não tinha nada. Fala, Confete. Fala, Alexandre, tá desesperado. Vai, fala. Depois de Berg, mas André foi extremamente mal educado, roubou... que isso, não precisamos disso, meu jovem. E falou algumas coisas... Unnecessary roughness. Quem é André? Pega amarela. Quem é André? Quem é André, Confete? Tá. Siga, Confete, por favor. Mãe brigando com o filho, que chama pelo nome completo. Mas, enfim, roubou o que eu ia falar. Cara, não tem por que pensar que Ken Newton, que jogava de maneira bastante física, tá? Há 2 anos atrás, 3 anos, quando ele estava relativamente bem, jogava de maneira... E não estava correspondendo como quarterback de time, como quarterback de fantasy, ele acho que continua correspondendo pela corrida dele.
e vai chegar agora no New England, onde todo mundo vai estar preparado para essa possível mudança de jogo dele e vai dizer que ele vai dar certo. Pode dar certo? Óbvio que pode dar certo. Você pode botar um cone ali, talvez, às vezes, o cone não lançar interceptações. Falar, a mídia toda foi por que o Ken Newton vai dar certo? Por que Ken Newton é perfeito pro Patriots? E não é. Eu estava vendo um vídeo dos melhores momentos de Ken Newton, desculpa, no Panthers. Cara, foi um vídeo de um lançamento da Red Zone, na Red Zone, tá? Que ele fez, foi realmente um lançamento muito bonito. O resto foram todos corridas. Como você acha que um cara com mais de 30 anos, com uma cirurgia no pé, com uma cirurgia no ombro, num time que não tem talento tão grande, não vai dar jeito no time? Não acredito que vá dar jeito. Então, deixa eu fazer duas interjeições, por favor. Rapidamente aí, porque essa questão da lesão, uma coisa que eu gosto de lembrar, assim, quando ele parou, eu sigo o Ken Newton nas redes sociais, né? Então ele fica lá escrevendo. Você consegue entender o que ele escreve? Wing-dings dele, eu demorei um tempo para passar a ser fluente na língua. Mas assim, logo que ele parou, 2019, ele estava bizonho no início mesmo, porque o Ken Newton, sabendo que ele não pode correr, ele fica diferente. O negócio dele é shotgun e já está pronto para correr. Então, com o tornozelo doendo, além do ombro, ele falou, cara, vai ser melhor para mim se eu parar, ao invés de eu continuar forçando. Porque ele tinha esse negócio na cabeça que ele tinha que forçar o máximo. Só que ele falou, vai ser melhor para o time se eu parar para me cuidar. A questão da lesão que eu quero chegar você acha que agora, ao fim do treinamento, depois de ter passado por todo o fisioterapeuta, toda a questão da fisioterapia, se avaliar pelos médicos do Patriots, ele vai estar pior do que ele estava em 2019? Não, eu imagino um retorno para um pouco antes disso. Assim, talvez não a temporada de 2015, que a gente tenha visto. 2016 ele deu uma caída, mas 2017 ele estava de volta. Inclusive bateu o Patriots, naquela famosa frase do Belichick, né, que falou que era o cara mais difícil de parar era o Ken Newton. O próprio Belichick falou em 2017. Né? Então, mas aí, ano passado, ele já tinha uma mecânica de lançamento, depois da cirurgia do ombro, totalmente diferente do que ele tinha antes. E eu acho assim, que os times, obviamente, vão estar preparados. Vamos supor que o Ken Newton, das corridas maravilhosas, da corrida na endzone, ele vai correr, sei lá, uma média de uma corrida para cada 3 lançamentos. Só que os 3 lançamentos dele não são lançamentos precisos. Mas você está pensando muito estatisticamente. Você está pensando 1 a cada 3 vai ser isso. O negócio do Patriots vai ser jogo corrido. Vamos botar 2 tight ends. Como já era com o Tom Brady nos últimos anos. Já era assim. Só uma coisa, olha só. Que a gente vai botar, até tem isso desenhadinho. Quando o Ken Newton está ali, quando o Ken Newton está ali, contando com o running back, quer dizer, a jogada de corrida, os defensores, quando botam 7 na box, estão tentando parar o running back. Só pelo fato de ter a ameaça do Ken Newton possivelmente correr para 5 jardas ou primeira descida, a defesa já tem que descer um safety para ali, para ficar 8 no box. Só por ter o Ken Newton ali. E tirando um safety, é 1 DB a menos para o jogo de passe, entendeu? Quer dizer, vai ficar muito mais fácil correr. Vai passar, não vai ser Sonny Michel mas, que vai passar. Confete, olha só, Confete, o que vai acontecer? Quem vai passar é Cam Newton, sim. Mas se Jimmy Garoppolo e Ryan Tannehill tiveram sucesso num jogo corrido, lançando 5, 10, 15 vezes por jogo no máximo, eu aposto que Cam Newton, sob o comando do Josh McDaniels, não vai estar tão mal assim para poder fazer esses 15 passes por jogo no máximo, entende? Não, sem contar com o Matt Castle, com o próprio Brissett, o Garoppolo, que todos que entraram no lugar do Brady, o Patriots ganhou, né? Exatamente. Nenhum que teve crise. A defesa não, a linha ofensiva do Patriots perdeu 2 titulares esse ano. Não, dois reservas, porque os titulares estavam machucados. Ted Carr jogou porque o David Andrews estava com embolia pulmonar e o outro jogou porque o Isaiah Wynn se machucou. Os titulares estão voltando agora. Mas já tinha perdido na edição. Será que essa linha ofensiva preparada é muito boa? Proteger o Tom Brady
está preparada para proteger, é preparada para proteger. Rapaz, mas o negócio é igual ao que o Slow falou. Não tem como comparar o Cam Newton com o Tom Brady. Esquece. Para quem torce para New England, esquece. Não é mais o mesmo jogo. É outra parada. É outro jogo. A gente não está comparando como o jogo de passe poderia ser com o Cam Newton versus como vai ser versus como poderia ser com Tom Brady versus o que vai ser com o Cam Newton. Porque não vai ser a mesma coisa. A minha dúvida, na verdade, Hulk, é comparando o Cam Newton com o próprio Cam Newton. Porque a gente não conhece o Cam Newton. Eu acho pouco provável que ele volte a ser o quarterback scrambler, o corredor que ele era antes. Sim, eu também acho isso. Acho que ele tem que mudar a mecânica dele. Olha só, um segundinho, só para não esquecer de falar do Stidham, que eu já vi vídeo desde high school dele. O Stidham sempre foi QB corredor, tá? Ele segura um pouco porque está na NFL, mas, ou seja, ele pode aproveitar as jogadas do Cam Newton. Inclusive, o Patriots pode vir para os jogos preparados com 2 quarterbacks para jogar. Quer dizer, corre com um, enfia-lhe a cara, se machucar tem outro. Mas é difícil também, né? Andrew Luck era um quarterback muito móvel no college e quando foi para só para ficar em um exemplo, né? O jogo de college, o jogo de high school é diferente. Mas lembra essa, o Stidham corre. Não, tudo bem. A minha dúvida é como será o novo Cam Newton, né? Porque ele nunca foi aquele cara que prezava. Ele tem um braço muito forte. Isso, na verdade, era até uma queixa dos recebedores dele de Carolina, que o cara que corria no slant tinha que se preparar para uma bomba no peito quando chegava no peito dele, já era difícil. Que vinha uma bomba para ele é um cara muito forte e ele lança a bomba em qualquer lugar, ele lança, enfim. Mas ele não vai correr mais, né? Se ele voltar minimamente o que era antes, tudo bem, não precisa correr como ele corria antes, mas se ele continuar essa mobilidade ele vai correr, ele tem que correr para 5, 10 jardas para Newton. Ele vai mas correr, aí que tá, o negócio dele, cara, é ser do tamanho de um defensive end e quando ele sai correndo ele é um trem, cara. Essa que é a parada do Cam Newton. Eu concordo ele ainda com passa. isso. Quer dizer, e a gente tá falando pra caralho de Lamar Jackson pela forma dele correr e tal, mas se for comparar o Cam Newton thrower com o Lamar Jackson thrower, quais dos dois que lança mais? Pô, eu apostaria no Cam Newton sem dúvida, naquele ali, mas eu vou mais no Cam Newton. Eu vou no Cam precisão Newton dos dois também. Teste de precisão do Pro Bowl, que o Lamar Jackson... Um é nota 2, outra nota 4. Outra nota 4. Então, óbvio, eu não tô falando que o Cam Newton está para ter uma temporada Lamar Jackson. Não é isso. Eu acho que o Cam Newton tem sim problemas de acurácia, de precisão, só que eu acho que isso é relevado justamente pelo playbook do Belichick, para não botar o Cam Newton em situações que não favoreçam ele. Eu acho que o Belichick vai jogar com o Cam Newton como se fosse quase um running back que passa. Vão acabar com ele. Vão botar 10 carries para cada um, cara. Vão acabar com ele durante o jogo, vão fazer ele tomar tudo no tempo. Vão jogar essa temporada, porque é um contrato de 1 ano só, né, com o Cam Newton. Eu acho que vão usar ele do jeito que for. Do jeito que for. Explode ele, vê o que acontece. Explode ele, vê o que acontece. Tem o Trevor Lawrence depois. Eu acho que galera, mas assim, agora, para fechar esse assunto, eu falo pra você o seguinte. Eu, como torcedor do Patriots, eu estou muito feliz. Eu acho que vai dar muito certo. O Belichick fez uma jogada de mestre, ofereceu um contrato pro cara de $500 mil garantidos, que podendo chegar a 7 milhões. Também. E outra coisa, ano que vem, calma, já vou te passar, pode deixar. E ano que vem, o Patriots tem 80 milhões no cap. Ou seja, depende do Cam Newton. Se o Cam Newton jogar pra caramba, o Patriots pode fazer um contrato longo com o cara. Senão, vai bola pra frente. Contrato de 1 ano. Eu ouvi pra falar Bidu que tá feliz com o Cam Newton. Vai, Confete, pode falar. Vai, Confete, fecha. Não, só uma coisa. O Hulk foi um pouco contraditório quando ele falou que acha que o New England pode ir pra pós-temporada, mas ao mesmo tempo vai pegar Trevor Lawrence ano que vem. Foi brincando, cara. Se der problema, se machucar. Fazer isso, se der problema, brincadeira. Quer dizer, foi uma piada. Que eu deixo ou não, essa foi a pergunta que eu não respondi. Eu posso responder agora. Era uma brincadeira, Confete, porque eu acho que New England vai sim para a próxima temporada, como eu já achava que iria com o Stidham. Vai ganhar os 2 jogos de Miami. Não tô esperando que o Newton entre brilhando, não. Tô esperando que ele faça o mínimo. Só isso. E vai humilhar Miami nos 2 jogos. O papel de Tyrod Taylor no Chargers. Pode falar, André, para fechar. O que você quer falar? Não, a pergunta que eu quero deixar para fechar exatamente isso. Alguém, com essa notícia, muda a perspectiva da divisão? Eu continuo com o Buffalo. Não, eu continuo com o Buffalo e Miami em segundo, mas sem ir para o wildcard.
Tá doidão, né? Miami talvez brigue com o Jets. Talvez o Miami ganhe do Jets. Talvez o Miami ganhe do Jets. Miami, isso, cara. Pessoal. Quem é o QB? Pessoal, é isso. Essa foi a discussão acalorada sobre Ken Newton. E você, o que você acha? Você acha que Ken Newton vai mudar o ataque do New England Patriots? Vai ter uma mudança geral? Sim. O Patriots agora é favorito? Deixa nos comentários aqui. Não. Tá bom? Vocês estão muito doidos. Vamos pro próximo.